Cidade Aberta. Seguindo a ordem definida em sorteio prévio com as assessorias de campanha, a entrevistada desta quarta-feira é a candidata a vice da coligação Renova Araçatuba, Maria Luísa Assunta Curti, já presente em nossos estúdios. Maria Luísa Assunta Curti é candidata a vice de Dilador Borges Damasceno, do PSTB. Ela tem 57 anos, nasceu em Araçatuba, onde é diretora assistencial, tem o 2º grau completo e é radialista, viúva e mãe de 3 filhos. Assunta já foi 3 vezes candidata a vereadora, uma vez candidata a vice-prefeita e uma vez candidata a deputada estadual. Hoje está afiliada ao PSC, o Partido Social Cristão. Bom dia, Assunta. Desde já, obrigada pela sua participação. Bom dia, Suzy. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que estão nos assistindo pelo Canal 21 e aos que estão ouvindo pela Rádio Cultura. Para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês. Assunta, a nossa primeira pergunta é: por que a senhora decidiu ser candidata a vice-prefeita de Araçatuba? Bem, a princípio era para eu sair para vereadora. Ninguém tirava da minha ideia, né, de sair candidata a vereadora, mas o ano passado eu passei por um momento difícil, emocionalmente, e eu adoeci. E eu vi, assim, muito perto da campanha, para recuperar a minha saúde, que eu achava assim, que eu não ia ter forças para fazer a campanha, que eu sempre fui acostumada a fazer, que é o corpo a corpo, andando rua a rua, casa a casa, conversando, conquistando voto, né? E eu falei, olha, chamei os presidentes do meu partido, né? O presidente, o pastor Josué Galdino, e ele esteve na minha casa com o Mazinho, que também compõe a diretoria, né, do PSC. E ali eu comuniquei, eu percebi que eles chegaram até um pouquinho tenso, que achou que eu ia desistir. Mas eu tinha orado muito e eu falei para Deus, não dá, ficar fora. Não, eu acho que a pessoa idealista, ela não desiste. Eu não venci 5 campanhas. E, às vezes, até o locutor brincava, Assunta bateu na trave. Né? Assunta, mais uma vez, bateu na trave. Mas eu falava, um dia vai ser gol. Né? Então, eu falei, não vou ficar fora. Mas coloca meu nome à disposição para vice. Porque, para ironia do destino, eu achei que ia ser uma campanha mais light, né? Mais tranquila. Mas Deus prepara, né? Hoje nós estamos fazendo uma campanha para vice e o Dilador para prefeito, e ele pensa como eu, e eu achei um que anda mais que eu, né? Eu falo que o Dilador parece que tem rodinha no pé, ele anda mesmo, eu perdi para ele, eu tenho que dar a mão à palmatória. Hoje eu encontrei uma pessoa que gosta de andar, de conquistar o voto, olhar no olho do eleitor, das pessoas, e com uma profunda humildade, e também um idealista, sabe? Como se deu a união entre a senhora e o candidato Dilador para formar essa chapa para a disputa da prefeitura? Foi interessante, sabe? Porque eu não conhecia o Dilador também, que eu acho que, como muitas pessoas, não conhecia. Eu conhecia a esposa dele, a Deomerce. E eu comecei a ver o nome do Dilador pelo jornal, porque eu assino a Folha da Região, amo, não deixo de assinar, gosto de acompanhar, eu não tenho muito tempo de ver televisão, então nós não podemos ser desatualizados. Então, o que eu puder ler, eu já de manhã faço orações, tomo café e vou ler meu jornal, já saio o dia inteirado. Você não pode viver fora da nossa realidade. Bom, aí eu comecei a ver, ler pelo jornal, Dilador. Interessante, Marcelo, é que, como muitas pessoas, eu achei esquisito, falei, nossa, que nome esquisito, né? Mas, na verdade, né, como dizia minha avó, o roto fala do rasgado, né? Meu nome também é esquisito, não é um nome comum, Assunta, né? Mas
começou a me surgir, acho que como todo mundo, uma vontade de conhecer quem é Dilador. Quem é Dilador? Até uma vez o Vaz de Lima veio aqui na OAB e eu fui lá e falei, acho que hoje eu vou conhecer esse Dilador, que é o presidente do PSDB, mas acabou a reunião, não consegui identificar e passou. Na verdade, o presidente do PSDB estava assim, conversando muito com o Cid Sério, né? Para que fosse feito, né, eu sair como candidato a vice. Parecia até que tudo estava se encaminhando, mas eu falo que Deus tem propósito em tudo, nada acontece por um acaso, né? O Teóclio Manarelli também, eu fui honrada com a visita dele na minha casa, e também recebi a visita do Cid Sério, uma pessoa educadíssima, o qual, né, foi me comunicar que, como o PTB, né, PDT, né, tinha se coligado, e que o Hernandes, como estava em primeiro lugar na pesquisa, ele não poderia abrir mão, mas falou para mim da vontade que a gente ficasse com eles, né? Que, no caso, eu sairia de vereadora. Eu agradeci muito, falei para ele que não, que a minha palavra é uma só. Quando eu falei que queria sair para vice, para vice. Se não fosse possível, eu não sairia nada, porque eu acho que palavra é palavra, né? E aí, como tinha tido uma eleição dentro do PSC, que é bem democrático, o presidente deu a liberdade das pessoas votar. No primeiro lugar, até na época o Hernandes nem concorreu, porque ele dizia naquela época que ele não iria sair a nada. Então, em primeiro lugar tinha ficado o Cido, né? Segundo lugar o Dilador e terceiro o Teóclio. Aí, quando houve esse desfecho, eu falei para o presidente, eu quero conversar com o Dilador, porque eu já tinha visto ele numa reunião, que ele foi colocar o plano dele, né, o projeto dele para sair para prefeito, e eu olhei para ele e vi algo assim muito especial e muito importante, que é o caráter de longe. Eu olhando ele de longe, eu falei, puxa, esse é o Dilador, né? E vi nele uma transparência, e eu falei, não, eu orei bastante, falei, eu quero conversar com ele. E fui até o escritório dele, até participou dessa reunião, o presidente do PPS, o Fugulin, porque é o seguinte, você conhece as pessoas, de vista você tem uma primeira impressão, mas na convivência na conversa que você vai pegando quem é a pessoa, né? Se tiver alguma coisa errada, minha avó dizia, as pessoas podem enganar durante algum tempo, mas não todo o tempo. Cidade Aberta.